Bom dia, Marcão. Bom dia. Aparecendo aí para vocês? Tá sim, professor. Tá bom. Beleza. Tá bom, então. Bom, eu não estou vendo mais ninguém aqui. Eu vou começando e aí o pessoal vai entrando, enfim. Já tá todo mundo aí ou não? Como que tá a audiência aí? Metade do pessoal. Tá. Esperar mais um minutinho e a gente começa. Bom, enquanto isso, deixa eu dar alguns avisos aqui. Bom, primeiramente, né, bom dia a todos, mais uma vez, aqueles que estão chegando agora. Eu mandei 3 textos pro Arthur, para ele compartilhar com vocês. São 3 textos que vão ser referências, né, para nós nas próximas 3 aulas, tá bom? Também, entre essa semana e a próxima, eu já vou postar, né, criar um espaço para vocês anexarem a resenha, né? E também vou corrigir aquela atividade da semana passada. Então, a primeira nota da prova, mais a atividade da semana passada, nós temos uma nota. A resenha e a segunda prova, nós temos mais uma nota. Essas 2 notas oriundas de 4 atividades avaliativas, nós vamos fazer uma média, né? E assim a gente chega à nota de cada um, tá? É assim que a gente vai proceder. Então a gente tem mais, hoje é o 11º encontro, a gente tem mais 3 encontros com aula e o último encontro para a prova. Perfeito? É assim que a gente vai proceder daqui para frente. O primeiro texto que eu peço para vocês lerem, na verdade, foi enviado no pacote, né? Nós enviamos 2 textos, mas eu gostaria que vocês lessem o texto intitulado O Salto da Fé em Kierkegaard. O outro texto, né, não há necessidade de ler nesse momento, porque é um texto que trata a questão analítica da analítica existencial em Heidegger. Então, é o primeiro texto que trata do salto da fé em Kierkegaard. Semana que vem eu vou falar um pouco sobre a tradição barthiana com vocês. Na outra semana, eu vou falar sobre teologia em Jürgen Moltmann. E na última semana, a gente fala um pouco sobre o texto do Rubem Alves, Os Inimigos do Protestantismo, um texto que foi publicado, esse é um capítulo, né, de uma obra do Rubem Alves intitulada Protestantismo e Repressão, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito de alguns autores de tradição reformada. Vou falar sobre o James Orr e sobre o Kuyper, tá? E fazendo alguns contrapontos aí com algumas ideias, né? Também contemporâneas. Tudo bem? Beleza? Deu para entender? Alguma dúvida?
Tranquilo por aqui, professor. Sem problema? Então tá bom. Então, vamos lá, então. Eu queria... Tá todo mundo vendo, né? Sim. Tá. Então, eu queria, nesse momento inicial, trazer à tona, né? Pessoal, se alguém puder pedir para todo mundo fechar aí os microfones aí, para não captar nenhum ruído. Legal. Então, o que eu fiz na semana passada foi apresentar para vocês uma linha, né, calvinista do século XVI, início do século XVII. Procurei mostrar para vocês que a tradição calvinista é uma tradição muito rica, né, do ponto de vista das teorias políticas do início da modernidade, porque o calvinismo está presente graças aos monarcômacos franceses. Ele está presente naquilo que nós chamamos de teorias de resistência. Essas teorias de resistência ao poder tirânico, ao poder absoluto, estarão na base da democracia representativa. O pensamento calvinista é um pensamento que se faz na prática. O calvinismo nunca quis dominar o Estado e fundar uma teocracia. Não o bom calvinismo. Existem alguns calvinistas deturpados, né, ignorantes. Estes, sim, às vezes nos provocam algumas coisas muito estranhas, chegam a nos dar pavor, né? Mas o bom calvinismo não. O bom calvinismo sempre procurou ser a consciência do Estado, um calvinismo minoritário em todos os lugares, mas com uma capacidade enorme de propor ideias, de propor conceitos, né? E isso foi se revelando ao longo de toda a modernidade. Eu peguei uma simples fatia. Nós poderíamos passar aqui meses falando de outros movimentos tão importantes quanto, que se replicaram ao redor do mundo, né? Mas eu procurei apresentar os monarcômacos franceses e depois Altúcios, para mostrar para vocês que essa tradição é uma tradição praticamente desconhecida no Brasil, né? É uma tradição que pouca gente conhece e infelizmente é assim, né? Porque as pessoas, com o advento do fundamentalismo, as pessoas resolveram eleger alguns heróis que têm pés de barro, mas que não representam, de fato, o pensamento calvinista como um todo, tá bom? Eu dou um salto agora, eu saio do 16, início do 17, e vou para o século 19, né, para falar a respeito do James Orr e depois do Kuyper. O James Orr, né, nascido em 1844 e morto em 1913, é um teólogo presbiteriano escocês que introduziu pela primeira vez o pensamento de cosmovisão na teologia cristã, na Faculdade Presbiteriana Unida em Edimburgo, né? Orr estava bem ciente da origem alemã do conceito, né, a chamada Weltanschauung. Como eu disse a vocês, é um conceito amplamente usado, né, pelos alemães dentro da tradição romântica, depois dentro da tradição historicista. Todos os grandes pensadores do século XIX de língua alemã usavam a noção de Weltanschauung, né? O James Orr parece ter sido um dos primeiros a perceber a potencialidade do conceito. E, portanto, ele estava ciente de que aquele conceito explicava e ajudava a entender muita coisa na língua alemã, que foi amplamente usado por todo mundo, né? De Weber a Nietzsche,
de Schleiermacher, né, a, a, a Hegel, né, começa com Kant, enfim, então é uma coisa assim amplamente usada. E o James Orr parece ter sido o primeiro que compreendeu a potencialidade do conceito e começa a utilizar para fins apologéticos. E aí começa todo esse discurso, né? Os pressupostos. Isso é muito antigo. A gente vai encontrar em Comênios coisas assim, né? Que é exatamente aquilo que, né? De onde você fala, traduzindo para o nosso momento atual, qual é o seu lugar de fala? Quais são os pressupostos que embasam a sua argumentação? Quando a gente usa isso para fins apologéticos, geralmente isso acaba se estruturando numa narrativa como se somente o outro tivesse pressupostos, né? E nós parece que não temos. Não, todos nós temos as nossas referências. E o ideal num debate honesto, acadêmico, é que essas referências fiquem expostas, né? Às vezes, do ponto de vista apologético, o que se tem visto, infelizmente, isso é um trabalho que o fundamentalismo tem feito no Brasil, você simplesmente apresenta falhas na argumentação do outro, mas não tem a capacidade de propor nada no lugar, né? É o que faz, por exemplo, o tal do design inteligente. O tal do design inteligente, ele apresenta falhas na teoria da evolução. Tem esse problema aqui, tem a caixa preta do Darwin ali, tem o problema do olho acolá. Tá bom. Nenhuma teoria é um dogma, né? Nenhuma teoria científica se pretende explicar tudo, né? Ela é uma construção. E a partir do momento que ela se torna obsoleta, ela não explica mais, um novo paradigma científico é estabelecido. Nós sabemos disso há muito tempo, né? Estou citando o caso do design inteligente para mostrar para vocês como que, às vezes, nós somos treinados a achar falhas na argumentação do outro, na perspectiva de debate, da vitória do debate, mas não somos treinados a propor, não somos treinados a construir, somos treinados a destruir coisas. A apologética faz isso, né? Ela destrói. Então, ela encontra falhas na argumentação do sujeito A, B, C, na teoria A, B, C, mas ela não é capaz de estimular essas pessoas que foram treinadas à destruição, ou treinadas para a destruição, né, de argumentos. A apologética não é capaz de oferecer um ferramental sólido para que essas pessoas possam propor ideias, conceitos, debates, e muito menos conviver com os diferentes, né? Porque a índole da apologética, principalmente esta desenvolvida no Brasil, foi uma índole fundamentalista, e isso é algo bastante ruim, né? Então, James Orr, ele começa a usar este conceito, né, de Weltanschauung, de cosmovisão, para fins apologéticos, né? Aqui nós temos uma pequena, né, uma representação, uma imagem, né, do James Orr. E o principal objetivo dele era oferecer uma exposição completa, coerente e racionalmente defensável do cristianismo. Até aí, sem problema nenhum. Uma exposição que se sustentasse frente aos desafios intelectuais e culturais da época.
O conceito de cosmovisão fornecia precisamente a ferramenta de análise e exposição adequada à tarefa, abre aspas. É a visão cristã das coisas em geral que é atacada, e é por uma exposição e defesa da visão cristã das coisas como um todo que o ataque pode ser travado. Então percebam que na própria origem, né, da apologética aparece essa noção de armas de defesa, né? É como se eu pudesse, para me inserir no debate, eu precisasse dessas armas de defesa para entender a argumentação do outro. Eu vejo uma série de pastores tentando entrar no mundo acadêmico, mas eles querem entrar no mundo acadêmico com regras pastorais, assim como querem, às vezes, entrar no mundo da política com regras pastorais. Às vezes, querem entrar no mundo dos negócios, no mundo da administração, com regras pastorais. Alguém disse, certa feita, que os pastores criam problemas administrativos e oferecem soluções pastorais. E isso geralmente não ajuda muito. E, portanto, né, seria muito interessante que os pastores começassem a entender as esferas de atuação. Ah, mas não há 1 milímetro sequer do universo que Cristo não diga isso não é meu, né? Para repetir a famosa frase do Kuyper. Tá, isso é de Cristo, não é do seu pastorado, né? Então, ou seja, quem disse que o seu pastorado se identifica e representa fielmente aquilo que Cristo faria, né? Então, muito cuidado, né, com essa noção distorcida. Você pode desenvolver os seus pressupostos, os seus princípios. Eu sou um pastor calvinista, não tenho vergonha disso, em hipótese nenhuma, mas eu preciso saber exatamente onde eu estou, né? Eu preciso ser reconhecido pelos meus pares. Eu não posso tentar dar uma cara científica para aquilo que não é científico. Eu não posso forçar a barra. Eu não posso, por exemplo, dentro do mundo científico, lutar contra a ciência, né? Ah, mas a ciência é a representação de Babilônia, é a representação onde já se viu a ciência ter a palavra. Gente, nós estamos na modernidade. Se você quiser voltar para a Idade Média, a gente volta, né? Talvez você volte sozinho, mas enfim. Mas essa é uma marca do fundamentalismo, né? O fundamentalismo, ele é antimoderno. Só que ele é antimoderno e ele parasita a modernidade. Como que funciona a cabeça do fundamentalista? O fundamentalista é aquele que vive da modernidade, aliás, ele usa todos os recursos da modernidade, geralmente são expert em tecnologia, usam da internet para tudo, mas são antimodernos. Combatem a modernidade, ou seja, estão dentro do sistema para implodir o sistema, para destruir o sistema, né? E aparecem com discursos completamente antimodernos, né? Então, é um troço de doido, uma coisa, assim, maluca, né? É o sujeito que tem uma verdadeira obsessão pelo mito fundante. São essas pessoas que saem por aí o tempo todo. Ah, meu papai Calvino. Ah, eu queria voltar para o século XVI, para os dias da Reforma. Eu sempre brinco, né? Eu digo, você quer voltar para o século XVI com peste negra ou sem peste negra?
Você quer voltar para o século XVI com o seu laptop ou com uma pena, né? Então, ou seja, são incoerências. Mas essas incoerências, elas são alimentadas, principalmente no Brasil, por conta exatamente dessas maluquices que a gente observa, né? Então, assim, nada a reparar na visão do James Orr, né? O cristianismo tem todo o direito de até de se defender, não há problema nenhum. Mas nós podemos mais, nós fazemos parte de uma tradição cristã e calvinista que pode propor soluções. Nós podemos ter engenheiros cristãos, advogados cristãos, médicos cristãos, né, em diálogo com a ciência, com o mundo contemporâneo, e não completamente reacionários, né? Eu já disse a vocês que a diferença entre um conservador e um reacionário é que o conservador, ele entende que as mudanças precisam ser feitas de uma maneira mais lenta. São mudanças lentas, graduais, que precisam ser pensadas. É aí que o conservador se opõe ao revolucionário. A revolução é aquela mudança radical, 180 graus, né? O conservador, ele trabalha numa perspectiva evolutiva e não revolucionária. Não é revolução, é evolução. Então você testa de novo, vai sedimentando aquele conhecimento, as mudanças são lentas, são graduais, mas o conservador, ele vai aceitando as mudanças, dialogando com elas, aprimorando, trabalhando, não tem problema nenhum, né? É o velho debate Inglaterra e França. Os ingleses achavam que os franceses eram latinos demais, revoluções, né? Vamos colocar o povo na rua, barricadas. Foi assim durante todo o século XIX, né? É assim até hoje na França. Mas no século XIX, no final do século XIX, depois da presença alemã, um prefeito de Paris chamado Haussmann, ele projeta, né, as famosas avenidas largas de Paris, os famosos boulevards, né? Exatamente um dos propósitos era evitar essas ruazinhas estreitas da Paris medieval ainda, né, que facilitava a organização de barricadas. Então, ou seja, os franceses eram radicais demais, né, revolucionários. Os franceses tinham essa perspectiva. Os ingleses, eles foram gradativamente, né, até de maneira mais fleumática, acrescentando coisas numa perspectiva mais conservadora, e, portanto, fazendo mudanças lentas com o passar do tempo. Essas mudanças vão sendo assimiladas. São duas maneiras distintas, né, de fazer política, de trabalhar questões sociais, de trabalhar questões culturais. Então, essa é a diferença entre o conservador e o revolucionário. Mas, como uma terceira versão, né, uma terceira via, aparece o reacionário. O reacionário é aquele que quer dar uma marcha ré na história, né? Ele quer dar um cavalo de pau na história, ou seja, ele vive na modernidade, mas ele é antimoderno, né? Ele tem um discurso antimoderno, né? Ele está aqui, mas ele acredita na Terra plana, ele está aqui, mas ele é anti-vacina, ele está aqui, mas ele é antidemocracia, ele está aqui, mas, sabe, ele quer estar dentro da universidade e é contra a ciência.
Fazer críticas ao cientificismo é uma coisa, agora, ter um discurso dentro da universidade, né, e tá cheio de pastor assim, né, tá cheio de pastor que quer ir para a universidade para destruir a universidade, sabe? As coisas assim, estranhíssimas, né? Tudo isso vem dessas leituras equivocadas, que são muito mais reacionárias do que conservadoras, né? Tá bom? James Orr ainda. A fé cristã pode ser concebida como um sistema cristocêntrico e auto-autenticável de verdade bíblica, caracterizado pela integridade interior, coerência racional, probabilidade empírica e poder existencial, e essa é uma de suas contribuições mais distintivas. Para Orr, as cosmovisões têm a sua fonte na constituição íntima da natureza humana, e envolvem tanto o intelecto como as ações que realizamos, né? Tem uma função teórica e prática, né? Ou seja, tem uma questão epistemológica, racional, que se desdobra em ações, se desdobra na prática. Orr discutiu características peculiares da cosmovisão cristã através de termos teológicos amplos, como Deus, seres humanos, pecado, redenção e destino humano, mas focando do começo ao fim, e particularmente a encarnação de Deus em Cristo, né? Que é uma temática que vai aparecer muito fortemente depois no Barth, né? No Barth você não faz absolutamente nada se você não tiver uma perspectiva cristocêntrica, né? Assim, enquanto Barth é considerado por alguns teólogos mais progressistas do século XX como um grande conservador, né? No Brasil ele é visto como liberal, né? Você fala assim, puxa, mas de onde vem esse ranço, né? Esse ranço vem de leituras, né, fundamentalistas que foram sendo feitas ao longo do tempo e que vão distorcendo a realidade, né? Vão distorcendo a realidade. E a gente encontra coisas que o Barth disse, a gente encontra em James Orr. Há coisas que o Barth disse a respeito de inspiração do texto bíblico que são exatamente coisas que o Bavinck disse. Interessante isso, né? Outro dia um colega meu ele falou, olha, eu queria ler tal coisa aqui, sobre Barth. O que você me indica? Eu indiquei algumas coisas, e aí eu mandei para ele um texto do Bavinck. Ele falou assim, só que eu falei, adivinha de quem é isso aqui? Ele falou, é do Barth. Eu falei, lógico que não. Aí eu mandei a fonte para ele, né? Ele falou, mas é idêntico. Eu falei, é idêntico. Só que no Brasil, se elege determinados autores, né, como referências, e outros desconhecidos são só malditos, são só mal apresentados, né? Somente são acabam sendo deturpados, né? E por gente que não conhece, né? Por gente que não conhece, gente que nunca leu, mas gente que participou de uma aula, ouviu uma palestra, e aí de orelhada, ele escutou aquilo e ele vai reproduzindo. Ele vai reproduzindo aquilo, falando aquilo, porque aquilo é aceito como ortodoxo, né? Sendo que, na verdade, ele está propagando uma grande mentira. E a gente sabe quem que é o pai da mentira, né? Agora, a desonestidade intelectual também é um pecado, né? E um pecado porque a gente deturpa determinados conceitos, determinadas visões, a gente não tem esse hábito de ir à fonte, o que é um traço dos protestantes, né? O famoso ad fontes é fundamental,
para a tradição protestante, para a tradição reformada. Então, Gerson, oi, Gerson, pois você me não, permite uma pergunta, por favor? permito, pois não. Esse Bavin que você citou, ele é muito anterior a Barth? Ele é um pouco anterior, são contemporâneos em alguma medida. É que o Bart morre em 68, né? E o Bavinck morre bem antes, né? Mas eles coexistem em algum momento, né? O Bavin era inglês também? Não, o Bavinck é de tradição holandesa, né? Holandesa. De tradição holandesa. Mas, Obrigado. enfim... Ah, legal. Mas, enfim, se percebe, né, como que o Bavinck é o sucessor, né, assim, do ponto de vista intelectual do Kuyper, né? Ele é o continuador da tradição kuiperiana, que produziu coisas assim, né? A gente vai falar daqui a pouco do Kuyper. Ele, ao mesmo tempo que produz um Bavinck, que é, de fato, um grande teólogo, né? Mas produziu também aberrações, né? Como Daniel François Malan, né? Coisas assim que você fala, não é possível que esse cara é de tradição calvinista, tradição calvinista, né? E profundamente apaixonado pela tradição caiperiana. Kuyper não tem culpa disso, mas, né, de alguma maneira ele produz essas duas tradições assim muito estranhas, né, distintas, tá bom? Mas, enfim, tudo isso para dizer para vocês que o cristianismo ele pode sim existir no mundo, tem direito a expor a sua cosmovisão. Não imaginemos que o cristianismo é um movimento único, porque não é. O cristianismo ele se manifesta em várias correntes, em várias interpretações protestantes, muitas tradições protestantes, tradição católica, mesmo dentro do catolicismo há uma grande federação, né? Uma coisa é a tradição católica da teologia da libertação, outra coisa é a tradição católica da Opus Dei, né? E aí, cristianismo copta, sírio, igreja ortodoxa na Rússia, na Grécia, enfim. Então, o cristianismo ele tem o direito de existir no mundo e, né, dialogar a partir do seu lugar de fala. Não há problema nenhum em relação a isso. Dialogar com a ciência, com as outras religiões, né? Não há problema nenhum. A gente tem que ser estimulado a isso. O que eu estou dizendo para vocês é que a gente não pode sabotar e, em nome de um caminho fácil, a gente se recusar a pensar, a propor ideias, a propor debates, a abrir o diálogo. Isso é fundamental neste processo todo, né? Paralelamente, né, ao James Orr, a gente pode pensar na figura do Kuyper. O Kuyper nasce em 1837, morre em 1920, né? Ele fica muito famoso, né, por ter sido o primeiro-ministro holandês, ter fundado um partido, né, o Partido Antirrevolucionário, em 1878, depois funda um jornal, funda também a Universidade Livre, né, de Amsterdã, trabalha como primeiro-ministro entre 1901 e 1905, é muito criticado no período, né, a oposição chamava Kuyper, né, de um monstro de 7 cabeças. A administração dele não foi uma boa administração, né, há retrocessos, há problemas, né?
o partido dele vai se modificando ao longo do século XX, não existe mais, ele acabou sendo fundido com outros partidos, e o desmembramento, né, desse partido hoje está numa organização de direita, quase extrema-direita, né? Então a gente percebe assim, uma coisa estranha, né, dentro dessa tradição política, né? Um partido que vai se modificando, perdendo também diálogo, identidade, enfim. Mas o fato é que o Kuyper é importante, né? Ele é uma referência, sim. Quando ele apresenta suas palestras na Universidade de Princeton, em 1889, né? Na verdade, eu acho que é 99. Enfim. Ele mostra o cristianismo, né, como... Eu até preciso conferir isso aqui, depois eu corrijo se for o caso. Mas, no final do século XIX, Kuyper aparece como um pensador que apresenta o cristianismo calvinista como uma cosmovisão, e uma cosmovisão bastante abrangente, né, como um sistema de vida, né? E ele sustenta que toda cosmovisão deve tratar com 3 relações fundamentais de toda a existência humana, né? Tudo tem a ver com Deus, homem e mundo. E é dentro dessa relação que vão aparecer, né, a figura do Estado, a figura do indivíduo, a figura da sociedade, a figura da família, e tudo isso, né, respeitando algumas esferas de atuação, né? Quando se lê essa apresentação do calvinismo, né, feita por Kuyper, e ela está em português, né, a gente percebe que Kuyper é um homem do seu tempo. Então, quando ele apresenta como representante da ciência dos seus dias, ele cita o Lombroso, né? Lombroso é um cara pavoroso, né? Porque o Lombroso é o sujeito da craniometria, é o sujeito que, dentro da tradição da escola, né, da criminalidade, né, criminalista, né, da área do direito, vai criando uma noção, né, de verificação de possíveis traços físicos, tamanho de cérebro, de um perfil físico do sujeito que tem potencial para ser um bandido, um criminoso. Isso é muito sério, porque isso vai desembocar mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde, numa perspectiva eugênica, né? E assim, o Kuyper toma o Lombroso como uma referência, assim, cita, inclusive, como, né, um bom exemplo de cientista. Aí você fala, peraí, Kuyper, né? Mas ele é um homem do tempo dele. Talvez ele não tivesse essa dimensão, né, de quem era o Lombroso, de como aquilo poderia ser ruim, né? Como de fato foi, né? Porque isso, quer dizer, é um pré-julgamento, né? Você bate o olho e fala, as características físicas desse sujeito me mostram que ele tem potencial para ser um estuprador. O tamanho do cérebro, o formato do nariz, o jeito que ele olha, quer dizer, tudo isso vai desembocar num sistema eugênico, né? Uma eugenia, né? Um bom gene, né? Ou seja, existe um perfil específico desejado e existe um perfil a ser segregado, banido da sociedade, olhado,
com desconfiança, deixado de lado. Quer dizer, é uma visão, né, bastante preconceituosa de determinados traços, né, sociais, e, portanto, algo muito, muito ruim, né? Mas, enfim, né, eu não estou julgando o Kuyper por isso, né? Só estou fazendo uma observação sobre este elemento. A teoria das esferas do Kuyper é muito interessante, né? É muito interessante. Não é dele, é de uma tradição calvinista, né? Quando ele fala, por exemplo, na questão da família, a gente vai perceber que isso está em Altúcios, né? A visão do Kuyper de sociedade é uma visão não mecânica, mas uma visão orgânica, né? E uma visão orgânica que, na verdade, remonta a uma velha tradição que chega a Altúcios, mas que, no final das contas, também não é de Altúcios, é de Aristóteles, né? Do mundo antigo vieram duas grandes tradições, né, de visões sociais, de organização, né, da sociedade. Uma é platônica, e essa é uma visão mais mecânica da sociedade, e a outra é aristotélica, que é uma visão mais orgânica. Quando chega em Altúcios, Altúcios assume essa perspectiva mais orgânica da sociedade, né? E isso vai aparecer de alguma maneira também, né, em Kuyper, né? Ou seja, Kuyper está bem acompanhado de uma tradição boa, né, do calvinismo. Agora, ele acerta em tudo? Não, né? Não. Há determinadas questões em Kuyper que merecem crítica, né? Leio aqui para vocês. Diferentemente de Orr, no entanto, Kuyper não faz resultar disso uma teologia construída sobre esse conjunto tríplice de relacionamentos, né? Ou seja, Deus, homem e o mundo. Não é uma teologia, né? Em vez disso, nas 4 palestras seguintes, né, que ele apresenta em Princeton, ele explica como a cosmovisão cristã se relaciona, ilumina e estimula a cultura, até o seu pico mais alto de perfeição na religião, na política, na ciência, na arte, né? Então, quando vocês começarem a ouvir por aí sobre, mandato cultural, de onde vem isso? Essa noção de mandato cultural está muito ligada a essa releitura de Kuyper, né? Então, ou seja, a partir da compreensão cristã de mundo que eu tenho, eu posso atuar em todas essas áreas. Pô, legal, concordo plenamente com Kuyper, né? Acho que Kuyper acerta, sim, de uma maneira, né, fantástica. Por isso, a ideia de cosmovisão é uma ideia interessante, bastante interessante. Ela só precisa ser bem usada e bem aplicada, né? Ele conclui com um chamado vibrante para encarar o futuro com uma cosmovisão calvinista firmemente integrada em nossos pensamentos e em nossa vida, né? Agora, quando a gente começa a analisar, né, algumas opções políticas do Kuyper, ele escreve uma obra, né, Cristianismo e Luta de Classes. A gente começa a perceber que a visão política do Kuyper é uma visão assim bastante estranha em muitos aspectos, né? Principalmente a obsessão que ele tem com a Revolução Francesa. É um negócio assim, né? E eu entendo por que ele está fazendo isso, né? Eu acho que ele está lendo uma tradição que vem do Edmund Burke, mas ele está lendo mal esse negócio, né? E assim, tem coisas muito complicadas ali, né? Para Kuyper, o cristão tem um mandato divino para ser servo de Cristo em cada aspecto da vida, né? Então, quando se fala em mandato cultural, vem dessa deve buscar integrar os preceitos bíblicos às realidades da vida pública, né? Isso eu tenho defendido aqui com vocês. Eu acho que o teólogo é um teólogo público, né? Ele tem o que dizer,
Ele precisa saber o que dizer e tem que ter o que dizer, mas não ser um alienado, um cara que vai para a esfera pública para passar vergonha, né? Ele não pode fazer isso, ele não pode aparecer na cena pública e ficar apresentando achismos, né? Achismos. Tem uma coisa, assim, eu sempre luto contra isso, né? Quando eu já orientei vários caras, por exemplo, dentro do Mackenzie, seja em teologia, ciência da religião, filosofia e outras áreas, há um esquema travadinho, né? O pastor protestante, ele acha que o mundo talvez tenha existido com Israel, ele aprende história assim, né? Existe Israel, depois existe o cristianismo, tudo se perde na Idade Média, e Deus resolve salvar os homens de novo quando aparece Lutero, né? E aí tudo tem que passar por esse esqueminha. Então, o cara vai fazer um trabalho, sei lá, sobre filosofia do século XVII. Ele quer voltar lá em Atos dos Apóstolos. Oh, meu Deus, que coisa absurda. Ou seja, o cara é um fenômeno no século XVII. Ele quer falar sobre a presença dos holandeses no Nordeste holandês brasileiro, quer voltar lá em Atos dos Apóstolos. Não faz muito sentido, né? Ou seja, analise o contexto específico do século XVII, holandeses no Nordeste brasileiro. Filosofia do século XVII na Holanda, sabe? Não faz muito sentido. Então, mas isso é um vício de olhar, né? É um vício de olhar que está muito relacionado, né, a essa... É um vício epistemológico, né? Então, quando o teólogo vai para a praça pública, ele precisa saber o que ele diz, ele não pode confundir conceitos, né? Não pode confundir conceitos. Ele quer participar da vida política, da vida cultural, sim, não tem problema nenhum, né? Agora, por favor, não confunda alhos com bugalhos, né? Não confunda alhos com bugalhos. O camarada aparecer numa reunião de presbitério e dizer que o Brasil era comunista no governo do PT é de uma impropriedade, de uma burrice sem tamanho. Mas eu sei de onde o cara está tirando isso, né? Desse discurso reacionário, reducionista, né? Pô, o cara não tem a menor noção do que é comunismo, né? Tem a menor noção do que é comunismo. Ele acha que ser comunista é ser contra o que ele pensa, né? Ou seja, se você é contra o que ele pensa, você é comunista. Então, é um cão bravo na corrente, né? Um cara que está vociferando o tempo todo, né? Impropriedades históricas, políticas, quer dizer, não dá para você levar a sério, né, um sujeito raivoso desse que não consegue aprimorar os seus conceitos. Não vai ser reconhecido na praça pública jamais. Por quê? Porque é de uma tosquice sem tamanho, né? Não dá para levar a sério, né? O que Kuyper está dizendo nós podemos ter os nossos princípios, os nossos valores, a nossa visão de mundo cristã, a nossa visão de mundo cristã calvinista, mas, sejamos, né, sofisticados. O próprio Kuyper não é, quando ele faz análise da Revolução Francesa. Vou mostrar aqui para vocês. Kuyper via as principais opções políticas de seu próprio tempo como uma escolha entre a árvore da liberdade,
e essa é a obsessão dele, né, com a Revolução Francesa, ou a cruz, e protestava: Cristo, e não Voltaire, é o Senhor Messias das nações. Ele exortava: quanto a nós e nossos filhos, não mais nos ajoelharemos perante o ídolo da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ignora Deus, ela se opõe a Deus. Existem 3 revoluções ditas iluministas no século XVIII. A Revolução Inglesa, no campo econômico, que é a Revolução Industrial. Existe a Revolução Francesa, 1789 a 1799, e existe a Revolução Americana, 1776 a 1781, a independência dos Estados Unidos. De fato, a Revolução Francesa, ela é uma revolução que se opõe à tradição religiosa. A Igreja Católica, principalmente, acaba sofrendo muito, né, com a chegada dos revolucionários ao poder, né, terras da Igreja Católica são expropriadas para servir de lastro à causa revolucionária, mas haviam padres também que participavam do processo revolucionário. Mas a Igreja, como um todo, ela acaba, assim, né, sofrendo neste processo francês, né? Agora, isso é uma coisa, né? Agora, ele diz que a Revolução Francesa instaura o socialismo. Gente, se tem uma coisa que a Revolução Francesa não é, tá? É socialista. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Burguesa, tá? Dá uma olhada o que sai da Revolução Francesa. Né? Depois daquelas divisões todas, é daí que nasce, né? Direita, esquerda, centro. Porque quando você tem o diretório, quando você tem o período da convenção e depois do diretório, que a Revolução Francesa são 10 anos, existem várias fases. Então, tem a fase da Revolução, tem a fase da monarquia constitucional, se estabelece uma república, dentro dessa república temos a fase da convenção, depois a fase do diretório, né? Então, ou seja, e dentro desse período nós temos o período do terror, são 10 anos, dentro dos 10 anos nós temos várias fases, e entre essas fases a fase do terror, né? Porque cada partido, cada grupo que se senta nessa convenção, mais à direita nós temos os girondinos, que defendem os interesses, né, dos empresários, da elite, porque para a Revolução Francesa acontecer, a Revolução Francesa, não se esqueçam que a França, até o início da Revolução Francesa, ela tinha uma sociedade estamental, copiada do mundo medieval. Então, o primeiro estado, né? Primeiro estado, nós temos aqui um grupo, né? Temos o rei lá em cima, mandando em todo mundo. Aí nós temos o clero, temos a nobreza, né? E no terceiro estado, nós temos todo mundo, camponeses, os sans-culottes, né? Que são os sem calça, literalmente, sem calça da nobreza, que seriam, né, os nossos descamisados, os pequenos comerciantes, quer dizer, a burguesia toda está no terceiro estado. E é por isso que ela vai fazer a revolução. E ela vai usar como, não é só a pequena burguesia, a grande burguesia está aí também, né? Porque a grande burguesia, ela compra títulos da nobreza, ela compra títulos, ela não os herda pela tradição. Uma coisa é você ser um barão, porque a sua família carrega esse título há 500 anos, outra coisa é você ser um barão porque você comprou esse título, você
tão burguês, com tanto dinheiro, que você compra o título, mas você mesmo assim não faz parte da High Society. Você não faz parte dessa aristocracia. Você não tem sangue nobre, cara. Né? Então, a burguesia lidera o processo revolucionário. E esse processo revolucionário, quando estabelece a república, né, muda calendário, faz uma série de coisas, e os partidos se revezam. Então, tem girondinos à direita, né? À esquerda nós temos os jacobinos, e no meio o pessoal do pântano, né? O pessoal do centro. É daí que vem essa noção de direita, esquerda, centro, né? Mas o processo, ele é todo um processo burguês. O que desemboca, quem acaba com a Revolução Francesa em nome de colocar em prática os ideais da Revolução Francesa é Napoleão Bonaparte. É Napoleão Bonaparte. Então, há um determinado momento, e aí eu peço que vocês consultem, vocês podem consultar depois, há um determinado momento que há uma tentativa de estabelecer um diálogo, né, mais radical, que é em 1796, onde as ideias de fato socialistas parece que ganham força, com Graco Babeuf, tá? B-A-B-E-U-F, Graco Babeuf, né? O Babeuf é a pronúncia francesa, né? Que é um EU que vira quase, né? Quase O, um O meio, enfim. Aí, procurem na internet conspiração dos iguais. Aí vocês vão perceber que ali há uma tentativa, mas é logo sufocada também. Tá? Então, a Revolução Francesa, apesar de alguns excessos do terror, né, com Robespierre, com os jacobinos e coisa e tal, mas está muito distante de qualquer tradição, né, que veio a se consolidar dentro da esquerda. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, não uma revolução socialista, né? Mas ele trata dessa maneira. E a gente vê alguns caras hoje falando, repetindo, né, essa coisa. O socialismo encontra sua fonte na Revolução Francesa e, portanto, até mesmo como a própria Revolução é conquistável somente pelo cristianismo. Kuyper via a Revolução Francesa como germe de uma corrupção que é mais mortal do que a corrupção contra a qual os franceses se revoltaram em 1789. Aqui ele vai mostrando o conservadorismo dele. Não tem problema nenhum ser conservador. O que você não pode é errar conceitualmente. Tá? Ele está dizendo, ó, eu não quero uma revolução. O meu partido, inclusive, é o partido antirrevolucionário. Tudo bem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque os meus pressupostos são, eu acredito que um criador organiza a sociedade e que todas as vezes que há um movimento que contesta Deus, eu vou enxergar aquilo como algo antirreligioso. Tudo bem, não tem problema. Agora, o que não pode é errar conceitualmente, né? E induzir pessoas ao erro, né? A vontade do Criador das nações pela vontade do indivíduo, né? É isso que foi a Revolução Francesa na cabeça dele. Ela tentou construir uma autoridade artificial baseada no livre-arbítrio do indivíduo, algo muito semelhante a um cadafalso construído com pranchas e vigas soltas, que se racham e desmoronam com a primeira ventania. Essa visão, né, é tão simplista. Eu resolvi acrescentar aqui para vocês uma verdadeira teologia da revolução. E uma teologia da revolução que se desenvolve a partir dos anos 60, mas que encontra ecos ao longo do século XX, do início do século XX. Essa é uma teologia da revolução, tá? Que não é outra coisa. Essa teologia da revolução do século XX, só para contrapor o que é, de fato, revolução, o que é uma perspectiva socialista e um socialismo cristão ou religioso, né?
para mostrar um contraponto em relação ao Kuyper. A teologia da revolução encontrou sua formulação no século XX, na Conferência sobre Igreja e Sociedade do Conselho Ecumênico das Igrejas, em Genebra, em 66. Era retomada em uma nova situação política mundial de um tema já anunciado no início do século pelo teólogo norte-americano do Evangelho Social, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, né? O Walter Rauschenbusch. O livro do Rauschenbusch, para vocês terem uma ideia, está aqui, ó. O Rauschenbusch tem a sua obra, a primeira obra dele publicada no Brasil, em 2019. Ou seja, durante muito tempo, os fundamentalistas usaram esse sujeito aqui como, se a gente deixar o liberalismo teológico se instaurar, né, nós vamos ter um absurdo, não sei o quê, coisa e tal, quer dizer, misturam uma perspectiva social com liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele é eminentemente europeu. A pegada dele é uma pegada literária, né? E método teológico, necessariamente não desemboca numa ação. Então, vai se misturando as coisas de tal maneira que vai virando uma paçoca só, né? Calma, muito cuidado. A teologia da revolução bebe em Walter Rauschenbusch, porque o programa do Walter Rauschenbusch, né, uma teologia para o evangelho social, volto a dizer, obra publicada no Brasil só em 2019, né? Essa obra dele estimula uma ação concreta que inspira a teologia da revolução do século XX, né? Da década de 60. Teologia da revolução essa que é combatida pela teologia da libertação. Só para vocês terem uma ideia. Ele escreveu, o que escreveu Walter Rauschenbusch? A ascética cristã disse que o mundo era mau e o abandonou. A humanidade está à espera de uma revolução cristã que diga que o mundo é mau, mas trate de modificá-lo. Então percebam que talvez a ação do Rauschenbusch não seja necessariamente uma revolução no sentido que Marx estava propondo, por exemplo, né, no século XIX. Porque Marx tem uma cosmovisão onde a religião não tem importância nenhuma. Aliás, é por isso que os marxistas não estudam religião, porque eles entendem que a religião, você tem aqui a infraestrutura, que é o modo de produção, você tem a estrutura e a superestrutura. O que vai acontecer? Se você muda aqui embaixo a infraestrutura, troca o modo de produção, automaticamente a religião desaparece. Era isso que eles imaginavam. Por isso que a religião é só ópio do povo. Então, a religião não tem importância, ela vai desaparecer, não vamos perder tempo com isso, vamos pensar em outras coisas mais importantes. Quando Weber aparece, e essa é a bronca dos marxistas com Weber, o Weber diz o contrário, não, a religião é fundamental para se entender a sociedade. Né? Então, a briga entre marxistas e weberianos vai nessa direção. Agora, dá uma olhada aqui. A teologia da revolução fazia eco ao pensamento do socialismo religioso. Socialismo religioso. Mas eu vi um meme na internet de um teólogo famosinho aí dizendo que cristianismo e socialismo não se vinculam. Só faltou ler teologia. Vai encontrar na história da teologia socialismo cristão, socialismo religioso. E mais, hein? Socialismo religioso pensado por dois calvinistas, expresso no pensamento de teólogos calvinistas como Hermann Coulter, que viveu entre 1863 e 1931, e Leonard Hagas, 1868 a 1945, este casado com uma feminista chamada Clara Hagas.
Oh, mas eu também, não, como assim, feminismo? Sim, você vai encontrar dentro da tradição calvinista do século XIX várias feministas. Várias. Ah, mas não casa, não. Bom, aí é uma questão de opção. Você está achando, mas se você for procurar, você vai encontrar, né? Ambos os teólogos, né, o Hermann Cotter e Leonard Hagas, foram ambos influenciados pelo teólogo luterano, o Christoph Blumhardt, né? E aqui na sequência temos uma imagem do Blumhardt, né, que viveu entre 1842 e 1919, e aqui temos os dois calvinistas que pregam, aí sim, um socialismo religioso, né? Então, quando o Kuyper faz a crítica à Revolução Francesa, dizendo que é socialista, ele está, assim, né, forçando um pouco a barra. Eu até entendo onde ele quer chegar, mas isso gera uma imprecisão, e uma imprecisão que hoje em dia faz com que alguns caras que peguem isso de orelhada saiam falando um monte de besteira. O cara começa a reproduzir, só para completar, eu já passo a palavra. O cara começa a completar e a demonizar o Estado, porque o Kuyper nunca propôs demonizar o Estado. Ele propõe esferas de atuação, coisas distintas. Você não atua aqui, não atua ali, eu não posso dominar essa perspectiva sua, tudo bem, tem respeito, mas em algum momento essas coisas se casam, porque elas também não podem ser estanques, tá? Então, ou seja, eu não posso viver dentro da sociedade sem que o Estado me alcance. Eu não posso também permitir que o Estado me domine completamente. Eu tenho as minhas liberdades individuais. Eu não posso viver num tempo e achar que a sociedade não vai me influenciar, mesmo porque o ascetismo proposto por Jesus não é extramundano, como nos lembra a tradição calvinista. O ascetismo produzido por Jesus é aquele: vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. É dentro do mundo. Portanto, o ascetismo, a vida santa, disciplinada, regrada, abençoada, ela precisa ser vivida dentro do mundo. Então, imaginar que eu vou isolar os meus filhos do mundo num homeschooling, né, é não acreditar que o Espírito Santo é quem protege a sua família, amigo. Né? Então, ou seja, uma coisa maluca. E mostra que talvez você não tenha a menor noção do que é educação. As crianças vão para a escola hoje para comer, tá? E se o Estado abrir mão disso na periferia, amigo, para onde a gente vai? Então, esses dois pensadores aqui eu trouxe só para mostrar para vocês que existe uma versão do socialismo religioso, inclusive de tradição calvinista, né? O Hermann Cotter, vocês podem pesquisar profundamente, né, aí a respeito dele, e o Leonard Hagas, tá? São dois, né, suíços de tradição calvinista que estão nesta toada do socialismo religioso. Já passo a palavra eu ia falar sobre o Doiver, mas não vou falar sobre ele, deixa eu voltar. Pois não. Fala aí, professor. Eu só queria perguntar, professor, se o senhor acha que Kuyper poderia estar fazendo política, se talvez essa seria a motivação dele construir, ou se ele realmente estava equivocado quanto a os pressupostos aí da Revolução Francesa. Eu acho que ele está equivocado sobre os pressupostos da Revolução Francesa. Ele, numa tradição holandesa, talvez ele sinta muito, percebam, né? Ele não está batendo em Marx, ele está batendo na Revolução Francesa, né? Então, assim, eu acho que são as duas coisas. Ele está equivocado, porque ele está numa chave de leitura conservadora, que vem de Edmund Burke e de outros conservadores que criticaram a Revolução Francesa. Criticar a Revolução Francesa eu também critico,
Mas dizer que ela trouxe ao mundo o socialismo é alguma coisa bastante questionável. A gente pode debater que tipo de socialismo é esse que ele está falando, tá? Talvez ele esteja pensando numa linha de influência do Rousseau, né? Tá, tudo bem. Vamos tentar entender. Mas o que me espanta hoje em dia é essa transposição direta, assim, essa demonização. Né? O cara aparece hoje em dia falando, porque não sei o quê, porque é esquerda, porque é isso, porque... desconhecendo todo o contexto da Revolução Francesa, desconhecendo a disposição do que é direita, esquerda e centro, desconhecendo que, inclusive, há um socialismo cristão, há um socialismo religioso, a perspectiva da social-democracia, né, vai, né, nessa direção, as palavras são carregadas de sentidos, né? Então, por exemplo, quando você chama de liberal alguém no Brasil, politicamente falando, o cara pensa automaticamente em Estado mínimo. Liberal nos Estados Unidos é outra coisa. Liberal nos Estados Unidos é o sujeito que acredita na presença do Estado, induzindo a economia, ele é defensor de pautas mais progressistas. Então, muito cuidado, né, com essas expressões. Às vezes a gente compra essas expressões no campo político de uma maneira muito simplista. E aí a gente, né, mesmo porque eu tenho falado isso para muitas pessoas que querem estudar a questão do liberalismo político, falo, bom, primeira coisa que você tem que saber é o que é liberdade. E se é liberdade positiva e a liberdade negativa. E para você saber o que é liberdade positiva e negativa, você tem que voltar nos teóricos dessa liberdade. Né? Você tem que voltar na discussão sobre o que é republicanismo, sobre o papel do republicanismo na Revolução Puritana do século XVII, você tem que discutir o que é, né, esse neo-republicanismo que aparece nos dias de hoje, enfim. Mas a coisa no Brasil ficou muito simplista, e você percebe um monte de teólogo falando besteira o tempo todo, né? Então, assim, são as duas coisas. Eu acho que ele está equivocado, mas eu consigo dialogar academicamente com ele. O meu problema é o efeito de uma fala dessa, né? O cara lê isso e sai falando besteira, né? Sem levar em consideração alguns aspectos teóricos, e aí ele vira um reprodutor de mentiras, né? De inverdades, de impropriedades. Isso é muito ruim para o cristianismo, né? Quando cada um de nós, na cena pública, no espaço público, a gente faz e comete impropriedades, isso mancha o nome de Cristo, né? Tá bom? Mais alguém? Professor, qual é o contato ou a influência mútua entre James Ore e Abraham Kuyper? Assim, tipo assim, o Ore influencia Kuyper, os dois estão dialogando. Como é que funciona essa relação entre os dois? Os dois, eles, de alguma maneira, né, acabam ali coexistindo. Eu diria que ambos acabam explorando muito o conceito de cosmovisão, com distinções, né, entre eles e coisa e tal, mas eles são colocados na mesma chave, né, na mesma linha de pensamento, no mesmo campo, né, epistemológico, por conta exatamente do uso, né, da tradição da Weltanschauung, né, e aí eles se aproximam. Agora, o Kuyper, ele é mais prático, né, o Kuyper, ele vai para a prática, ele funda um partido, ele participa da política, né, como eu disse a vocês, se vocês quiserem observar, façam uma pesquisa aqui, ó, pesquisa básica, tá? Daniel, pode procurar aí na internet, François Malan. Esse sujeito, ele nasce no Cabo, depois ele se torna pastor, né, da igreja holandesa,
ele tem uma tradição, né, muito forte ligada à África do Sul. Ele estuda, ele vai fazer um doutorado exatamente quando o Kuyper está como primeiro-ministro. Então, os biógrafos dele fazem uma associação muito próxima, né, do pensamento dele e do pensamento de Kuyper. Então, ele é um discípulo da tradição kuiperiana. Como eu disse a vocês, se a tradição kuiperiana produz bons teólogos, e produz bons teólogos, apesar de algumas impropriedades ali do Kuyper, e é natural que seja assim, eu não estou criticando o Kuyper, eu resolvi pegar um aspecto do Kuyper para criticá-lo, mas há outras coisas muito positivas, né? Como a soberania das esferas, por exemplo. Mas, por outro lado, vejam aí que esse sujeito também é de tradição kuiperiana, né? E o que ele fez na África do Sul? Alguém já consultou aí? Ele implantou o regime de segregação racial na África do Sul. Ele é o pai do apartheid, tá? Ele é o pai do apartheid. E se vocês forem procurar historicamente, vocês vão achar muitos calvinistas racistas. É só dar uma pesquisadinha na participação de calvinistas do sul dos Estados Unidos na época da Guerra de Secessão. Tá? Então, muito cuidado, assim, né? Muito cuidado. Então, a questão racial, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é muito séria. Dá uma pesquisadinha só para vocês verem quem que está na base da Ku Klux Klan. Tá? Não é uma exclusividade calvinista, não é isso não, né? Eu estou falando da tradição calvinista porque é a minha, mas o que tem de grupos racistas nascidos, né, dessa visão do homem branco protestante anglo-saxão, é um negócio pavoroso, gente, pavoroso, é de corar de vergonha, é de sentar, chorar, clamar a Deus e dizer, puxa vida, que absurdo. Eu não posso apagar isso da história, né? Tá aí, é só pesquisar, perfeito? É só pesquisar, não? Agora, quem que fala isso? Quem que fala isso? Quase ninguém. Por quê? Porque ninguém sabe. Ou se sabe, quer esconder. Não tocam no assunto. Eu não tenho problema, eu sou calvinista, estudo o assunto, escrevo sobre, tá? Não falo de orelhada. É isso, né? Estou debatendo academicamente essas coisas. E acredito, sim, que o calvinismo tem uma contribuição enorme para o mundo, porque há um bom calvinismo, há uma maneira calvinista de enxergar o mundo, de propor coisas, de propor ideias, né? A gente precisa sair dessa fase só essa fase primitiva, né, de destruição, de bombardear o outro. Em algum momento a gente sentiu prazer na destruição do pensamento arminiano e nós ficamos presos a isso, né? Para que serve a minha teologia? Para bater em testemunha de Jeová e para bater em arminiano? É isso? Se é isso, vamos parar por aqui, né? Porque a tradição calvinista pode mais, muito mais. Ou apanhar, né, professor? Muito TJ é bom de Bíblia. Também. Principalmente se ele for faixa preta em jiu-jitsu. Aí não encara, não. Não encara, não, porque aí complica. Professor, você pode mandar esses slides para a gente depois? Sério mesmo que vocês querem os slides? Pelo menos a parte sobre Doiver. Se eu puder mandar a parte só sobre Doiver, eu fico feliz. É justa a parte que eu não falei. Exatamente. Não, mas a gente pode fazer um encontro aí depois sobre Doiver, né?
Doiver é outro que eu respeito, acho que é o cara que consegue ter um esforço, assim, brutal, assim, sabe? Mas não, o esforço dele é vão. Mas eu admiro a coragem dele, né, de tentar, de fato, se miscuir no debate filosófico, assim, é algo digno de aplausos, mas eu acho que ele não atinge o objetivo, não. Mas aí é outra coisa, né? Beleza. Tá bom? Alguma dúvida? Oi? Desculpa, eu estava com o microfone. Ô Gerson, essa fala sua, ela me traz algumas coisas. Isso que eu queria expor e pedir a sua correção, se necessário, né? O fato de haver, eu vou citar apenas um exemplo, né? O fato de ter havido um feminismo dentro do calvinismo não significa ou não valida essa atitude dentro do calvinismo. Não é isso? O fato de ter havido pessoas desvirtuando padrões bíblicos, trazendo racismo, esse tipo de coisa, não valida essas atitudes dentro do calvinismo. Porque hoje, o que a gente acaba tendo, ao meu ver, é uma tradição que acaba jogando fora isso. E você está trazendo à tona esses problemas que houveram, né? O que está errado em se dizer isso? Que o fato de haver não valida? Não tem nada de errado. Eu acho que o que acontece é que a gente tem muito trabalho a ser feito no Brasil. O fundamentalismo produziu no Brasil uma noção de ortodoxia calvinista de maneira monolítica, né? Então, ou seja, se pensa o calvinismo como sendo esse único, né? E eu entendo que as forças políticas, por exemplo, dentro da tradição calvinista, elas foram migrando para isso. O que eu estou tentando mostrar para vocês é que o calvinismo ao redor do mundo ele é muito maior do que isso, né? Então, há muitos calvinismos. Nós fazemos parte de uma tradição calvinista, mas quando eu reconheço que existem outros calvinismos que são tão legítimos quanto o meu, eu percebo que eu não tenho o monopólio da fala, né? Então, quando eu digo, olha, nós tivemos, sim, grupos feministas no século XIX, no século XX. Alguém vai dizer assim, mas é a mesma coisa do feminismo hoje? Talvez não, né? Agora, essa ponderação, ela vale também do outro lado. Por quê? Porque vende-se uma ideia através de uma ortodoxia que é propagada entre nós de que isso é do demônio. E historicamente falando, você vai encontrar mulheres numa chave feminista. É a mesma coisa de hoje? Não. Simplesmente estamos fazendo uma história da teologia. Na história da teologia, nós encontramos, né, movimentos assim. Assim como encontramos também, né, e aí já há um juízo de valor de minha parte, uma perspectiva de um mau calvinismo, um calvinismo que flerta com o racismo, um calvinismo que apoia causas estranhas, reacionário, e aí já há um juízo de valor de minha parte. Aí não é só uma constatação histórica, aí já eu estou fazendo um juízo de valor, eu chamo isso de um mau calvinismo. Então, diante disso, né,
Aí vem o trabalho do teólogo na atualidade. Qual que é o trabalho do teólogo na atualidade? Em reconhecendo todas essas correntes e tudo isso que está presente na tradição calvinista, desde os monarcômacos franceses, passando por Altúcios, passando pelos republicanos revolucionários da Inglaterra no século XVII, passando por Kuyper, passando por Bavinck, passando por Barth, passando por Moltmann. Diante de tudo isso, o que a gente faz no nosso tempo? Porque, bem ou mal, esses homens estão no passado. Nós temos um tesouro calvinista que pode nos ajudar a pensar o calvinismo daqui para frente. Como nós vamos fazer isso, né? Então, aí é um trabalho aberto, né? É um trabalho aberto. Às vezes, o mal dos teólogos, eu entendo isso, porque eu também sou pastor, a gente quer dar uma solução prática, rápida, e eu acho que a gente está vivendo numa entre-safra intelectual, onde a gente não tem uma solução nem fácil e nem rápida para oferecer. A gente tem um trabalho enorme para fazer, e eu não acredito que eu verei mudanças ao longo da minha vida, porque isso é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho que você tenta construir, né? E muitos vão lá e destroem assim de uma maneira às vezes desonesta, né? Não conhecendo, não. Como eu disse a vocês, eu sou um calvinista, eu não tenho heróis, tá? Eu não tenho heróis, eu os enxergo academicamente. Então, eu enxergo coisas positivas em Calvino, coisas negativas em Calvino, coisas positivas em Kuyper, coisas negativas em Kuyper, coisas positivas em Barth, coisas negativas em Barth, coisas positivas em Bavinck, coisas negativas em Bavinck. Então, é isso, cabe uma análise. Agora, como a gente vai repensar o nosso calvinismo no século XXI, eu posso dizer uma coisa para vocês. O calvinismo que se resume a colocar uma mesa de bar no lugar do púlpito não vai responder aos nossos problemas atuais, não. O calvinismo que vira uma coisa estranha, que entra na onda do pentecostalismo, né, que entra numa onda meio dançante, sabe? Está fora da realidade. Está fora da realidade. O mundo está passando uma das dores mais terríveis. Eu vejo igrejas alienadas. Eu vejo igrejas alienadas. Né? Não vejo igrejas protestando profeticamente contra isso. Né? São igrejas alienadas que abraçaram esse negócio. Né? E é normal, quer dizer, você tem num país como o nosso 450 mil mortos, é normal, vida que segue, né? É exatamente o contrário, né? Então, assim, está aberto. O calvinismo, ele tem muito a oferecer, mas para oferecer alguma coisa para o nosso tempo, a gente precisa conhecer. O que eu apresentei hoje aqui para vocês por exemplo, eu sei que muita gente fala de Kuyper, mas pouca gente tem coragem de criticá-lo, né? Então, quando eu critico, não é para desmerecê-lo, é porque é para enaltecê-lo, porque no campo acadêmico, quando você olha para alguém e o critica, é porque ele tem algo a oferecer, ele provoca você ao debate, né? Provoca você a refletir sobre ele. Então, é por aí que eu acho que a gente vai ter que encontrar uma saída. Tá? Beleza? Obrigado. Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom. Gente, então, para a semana que vem, o pessoalzinho do segundo ano queria assistir, eu mencionei que eu ia dar uma aula sobre
sobre Bart, semana que vem, e eles queriam assistir, coisa e tal, então talvez alguns deles apareçam na semana que vem para a gente falar sobre o Bart, tá bom? Beleza? Que sejam bem-vindos, professor. Ó, tá vendo como as coisas evoluem? Na minha época de seminário, a gente falava assim, calor enfeitado jamais! No mínimo, ele tem que pagar mais o pessoal da sala. Calor não dá não, calor não dá não. Mal O Serginho é calvinista, professor. A não ser que a gente batiza eles aqui, professor. Na nossa época a gente era calvinista também, a gente judiava muito dos caras, né? Eu podia fazer uma pegadinha aí com esses caras, né? E agora calvinista racista, Luquinhas. Então, vamos batizar ele. Vamos... Mas sabe que em priscas eras, né, aquele Raquel, quando ele era o alojamento ali de todos os seminaristas, aquele era o espaço, assim, de dor e alegria, né, porque você chegava, calouro, sofria e achava que todos os veteranos eram do diabo, mas no segundo ano você estava fazendo a mesma coisa com quem entrava. Então é o lugar de fala, né? É o lugar de fala. Tá bom? Gente, deixa eu fazer a chamada aqui para liberar vocês, e aí a gente se encontra semana que vem. Espera aí, deixa eu abrir aqui.